A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 28, versículo 11. 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. 3 meses depois do naufrágio do navio, que Paulo estava indo para Roma, eles ficaram 3 meses na ilha. Uma boa experiência, né? 90 dias é um tempo de experiência. Os moradores de Malta tiveram a experiência de conhecer Deus, o seu poder e a sua palavra e a sua verdade. Quem foi levado lá? Um prisioneiro chamado Paulo. Qual era o crime de Paulo? Pregar que Jesus Cristo havia ressuscitado. E os da religião judaica queriam matá-lo. E ele pediu para ser julgado por César. Aqui havia um centurião e um capitão do navio. Todos eles comeram nas mãos de Paulo durante 90 dias. Porque Deus usou Paulo com poder na ilha. Todos os enfermos daquela ilha foram curados de suas enfermidades físicas, espirituais e psicológicas. Deus fez uma limpeza na ilha. Aqueles moradores de Malta agora aprenderam quem é Deus. E agora eles vão seguir viagem. Agora Paulo, prisioneiro algemado, ele tinha alta estima. Ele era conduzido com bastante delicadeza, porque o capitão do navio, que tinha naufragado, e o centurião que levava Paulo preso, sabia que aquele a quem eles estavam conduzindo era um homem de Deus. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Agora aqui o centurião seguia a vontade de Paulo, porque a vontade de Paulo era a vontade de Deus. Paulo, o prisioneiro, falou: vamos ficar 7 dias aqui ensinando a palavra deles, a palavra para eles. Com certeza o centurião, a essas alturas, já era um irmão em Cristo. E de lá, ouvindo, os irmãos novos de nós nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. Só um soldado para guardar Paulo. Por que será que Paulo ganhou esse direito? Porque o centurião deu um testemunho forte sobre aquele prisioneiro, que não procurava fugir em nenhum momento, nem na hora do naufrágio, e que os alimentou durante 90 dias numa ilha chamada Malta. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse, Paulo chamou os judeus lá de Roma. Eu vou contar para vocês o que aconteceu com os judeus lá em Jerusalém. Varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, contra o templo, contra o sistema que eles praticavam lá no templo em Jerusalém, vim, contudo, preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Paulo está explicando para os anciãos judaicos, fariseus lá em Roma, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte, porque o meu crime é dizer que há ressurreição, e que aquele a quem os judeus lá em Jerusalém pregaram na cruz é o Cristo Salvador, o Messias. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então, anciãos e fariseus de Roma, eu estou preso por causa da verdade da ressurreição. Então eles lhe disseram,
nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Então os anciãos, os judeus, fariseus lá de Roma estavam guardados, o fermento de Jerusalém não tinha chegado lá ainda. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então os anciãos judeus de Roma falaram assim, essa seita do caminho, essa seita do Nazareno que você segue, em todos os lugares é falado sobre essa seita, e chegou até nós que existe já essa seita. Não é seita, é a seita. Cristo aceita todas as pessoas. Ele aceita incrédulos, enfermos, espíritas, endemoniados, paralíticos, coxos. Ele aceita todos aqueles que o querem receber. E ele transforma todos aqueles que ele recebe. E havendo-lhes assinalado num dia, muitos foram ter com ele à pousada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Então, o apóstolo Paulo, na prisão domiciliar, falava a palavra de Deus para os judeus ortodoxos de Roma, mostrando por meio da lei e dos profetas de Moisés que aquele que havia sido pregado na cruz era o Cristo Salvador. E que isso não era uma seita religiosa, mas era a igreja, o corpo de Cristo, era o verdadeiro templo espiritual. Porque aquele outro templo lá em Jerusalém foi destruído poucos anos depois dessa palavra de Paulo. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E você faz parte de qual grupo? Dos que crê ou dos que não crê? Você é livre. Mas o resultado será bem diferente para os que crê e para os que não crê. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra. Como ele viu que uns criam e outros não criam, havia dissensão entre os judeus ortodoxos ali de Roma, Paulo falou, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. O que Deus falou? Vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Está se cumprindo a palavra em vocês, seus incrédulos. Vocês estão vendo e não estão acreditando? Estão ouvindo e não estão escutando. Portanto, o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram, e pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam e se convertam, e eu os cure. Por que os judeus foram destruídos no ano 70? Porque eles não reconheceram o Senhor. O Senhor Jesus deu mais de 30 anos depois da ressurreição dele para que os judeus se convertessem a ele e abandonassem o sistema judaico que eles tinham feito com a palavra dele, de Deus. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Paulo ainda estava preso com os judeus. Seus patrícios. E aqui, de novo, o Senhor falando para ele. Agora a palavra vai ser anunciada aos gentios. Eu não sou judeu. Sou um brasileiro. Nem sei o que eu sou, porque no Brasil é uma mistura de gente, de africano, de tudo quanto é coisa. Nós somos gentios. Mas eles ouvirão e crerão e entenderão a minha palavra. E Paulo foi enviado para esses. Tanto é que até hoje Deus está usando o apóstolo Paulo por meio da palavra escrita. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos que vinham vê-lo. Então Paulo ficou com seu escritório montado, lá em Roma, falando a palavra de Deus como um prisioneiro, mas a palavra de Deus não estava prisioneira. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Aleluia. Paulo estava em Roma, estava pertinho do imperador, e ele pediu para ser julgado pelo imperador. E até agora, 2 anos, não acharam nenhum motivo de trazer ele para a corte.
gastar tempo com Paulo com negócio de religião, de ressurreição de defunto, de morto. Ele não roubou, ele não matou, ele não extorquiu, ele não corrompeu o governo romano, não deixou de pagar seus impostos. Por que julgar ele? Deus usou 2 anos Paulo preso na sua própria casa. Todos que queriam iam até lá, tinham liberdade de ouvir a palavra. Então hoje é assim, todos nós temos a liberdade de ouvirmos ou não a palavra de Deus. Cada um responda por si. Obrigado, Senhor, porque essa porta da graça está aberta. E qualquer pessoa, Senhor, pode se achegar a Ti e ser salvo, e ser restaurado e transformado, e libertos e curados. Aqui eu estou, Senhor, para Te pedir para ser curado, limpo e liberto de todo aquilo que não pertence a Ti. Me liberta, Senhor, de todo orgulho e soberba. Me liberta de todo tipo de sistema religioso. Limpa minha mente, Senhor, me cura. Eu estou indo a Ti, a porta da graça está aberta. Lembra-te de mim nesse dia. Me salva, Senhor. Tu és o meu único Salvador. Não tenho outro Deus além de Ti. Amém. Deus te abençoe. Que Ele seja com você. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Glória a Deus.